Bem, vamos lá. Sou o Gabriel Amaral, jornalista tricolor, e tô aqui do aeroporto de BH ainda, na verdade, aeroporto de Confins, né? Tô por aqui porque perdi a tarde toda aqui praticamente ainda, porque meu voo era só no final da tarde. Mas vamos lá, se quiser deixar o like, deixa. Vamos falar aqui um pouquinho de Fluminense nesse vídeo. Vou abrir com o tema principal do vídeo, que é a questão da tabela, cara. No momento que eu tô gravando, o Fluminense ainda é lanterna, né? E não só é possível, como é provável que o Fluminense saia da lanterna no final do dia, porque pro Fluminense sair da lanterna, basicamente o Atlético Mineiro precisa ganhar o Vitória. O Atlético Mineiro ganhou o Vitória, o Fluminense ultrapassa a equipe baiana, porque eles voltam a ter um saldo pior do que a gente. Então, se o Vitória empatar ou ganhar o jogo, aí o Fluminense permanece na lanterna do campeonato, jogando Barradão, mas o Atlético é favorito. Bem, vamos lá, cara. Então, assim, a gente tá na lanterna, é um fato. Não tem que contestar nesse ponto. O Fluminense fez 6 pontos em 30 disputados. A gente ainda nem sabe o tamanho real do rombo e do buraco que a gente está metido, porque a tabela do campeonato ainda não mostra todos os times com 10 jogos. Então, assim, ninguém perde ponto, né? Quando não ganha. Então, todos os times que você tá vendo aí na tabela do Brasileirão, deixar a tabela aqui do lado, né, subindo aí, descendo, todos esses times aí, o Flamengo ainda vai jogar hoje, Bahia joga hoje, Palmeiras joga hoje, o Cruzeiro tem jogo atrasado, o Inter tem 2 jogos atrasados, todos esses times vão pontuar mais, né? Mesmo se empatar, cada um pontua 1, se tiver vitória, um time desses aí pontua 3, então essa pontuação ainda vai subir muito, né, dos outros times. Hoje o cenário mostra uma zona de rebaixamento com 3 times com 6 pontos. Provavelmente não vai ter mais, porque o Grêmio tem 2 jogos a disputar e o Vitória ainda tem um jogo de hoje a disputar. Então pode ser que esses times aí ganhem mais pontos. O cenário é desesperador, porque o último colocado, que é o Fluminense, que não tem jogo atrasado para jogar, já é o último, né? Já é o pior. Então, e isso obviamente atestado a um futebol dentro de campo que foi muito ruim e que, vá lá, eu apesar de concordar, eu acho meio que forçação falar que o Fluminense evoluiu no jogo contra o Cruzeiro. Porque o Fluminense tinha um futebol nota 4, nota 5 no ano, conseguindo ali as suas metas com muita dificuldade, mas conseguindo. O Fluminense dos últimos jogos é um Fluminense que toma um massacre do Botafogo, é um Fluminense que pouquíssimo produziu contra o Juventude e ainda assim conseguiu entregar um gol para o Juventude para tomar um empate, e um Fluminense que foi humilhado, de certa maneira, pelo Atlético Goianiense. Então, assim, o Fluminense contra o Cruzeiro deu um sopro positivo? Não, o Fluminense contra o Cruzeiro fez uma partida normal do que ele já tinha feito algumas vezes durante o ano. Só que o Cruzeiro é mais forte do que o Aliança Lima, o Cruzeiro é mais forte do que o Sampaio Correia e outros adversários. Então, não consigo ver muitas evoluções, né? Essa é a minha questão com o trabalho do Diniz. Mas voltando para a tabela, e mais especificamente no futuro. O pessoal do 45 Minutos, muito obrigado ao Thiago Minhoca, que mandou essa imagem aí de novo. Vou botar aí na tela. Cara, isso aí é o Power BI que eles têm, né, com dados do Brasileirão desde 2006 até hoje, e é basicamente o dado de todos os times que tinham 6 pontos ou menos nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro destaque é o seguinte: são 2006 até hoje, são 15, 16, 17, 18, são 19 campeonatos até hoje, né? De 19 campeonatos, só 18 times tinham 6 pontos ou menos. Nesse Brasileirão, na 10ª rodada, a gente só tem o Fluminense com 6 pontos. Aí você fala, ué, Gabriel, não, mas o Grêmio e o Vitória também tem. Não, o Grêmio tem na 8ª rodada e o Vitória tem na 9ª rodada. Eles têm rodadas a menos. Então, assim, a gente já tá num cenário onde é normal, é padrão que tenha um time por campeonato, talvez com essa pontuação. O Fluminense está sendo esse time de 2024. E aí, nessa tabela aí que vocês estão vendo, tem basicamente os pontos que o time tinha naquela rodada, né? Você está vendo a lista aí, os pontos que eles terminaram o campeonato e os pontos, a posição que eles terminaram o campeonato. Se vocês repararem, são quantos que tem aí? São 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 times que tinham 6 pontos ou menos nessa rodada. 11 caíram, 11 foram rebaixados, 16 dos 17 brigaram até pelo menos a penúltima rodada do Brasileirão. Só o Fortaleza de 2022 não fez isso. Ou seja,
Você pode até dizer, pô, Gabriel, mas aí às vezes a pontuação é mais baixa e tal, dá pra você fazer 42 pontos, 43 pontos e não ser rebaixado. Eu concordo. Não quer dizer que o Fluminense vai ser rebaixado, não. Mas quer dizer que todos os times que estão nessa condição que o Fluminense está até hoje, brigaram contra o rebaixamento. Então, assim, brigar contra o rebaixamento, mas escapou, meu amigo, briga até a última rodada, às vezes. A única exceção é o Fortaleza. E aí, eu conversei já via lives, né? Sempre acompanhei muito futebol nordestino e tinha uma lembranças, mas fui pesquisar e achei até uma matéria do UOL aqui falando sobre o Fortaleza de 2022, que fez 40 pontos no retorno, e é uma matéria de outubro, falando análise, a verdadeira mudança de patamar do Fortaleza após uma janela de transferências bem planejada. O Fortaleza já estava em nono, acabou alcançando a pré-Libertadores naquele ano, mas virou o turno na lanterna, com 15 pontos em 19 jogos. Só que quando ele vira o turno já estava numa reação. O time do Fortaleza naquele ano era um time que tomava muito gol na reta final dos jogos, até nessa matéria que tem o levantamento, só gol considerando ali 45 para frente. Tinha tomado 2 do Internacional, 2 do Botafogo, 1 do Ceará, 1 do Goiás, 2 do Galo, 1 do Coritiba e 1 do Bragantino. Isso tudo ali praticamente só no primeiro semestre. Então era um time que tinha muito isso e, principalmente, o Fortaleza foi ao mercado, identificando os problemas que tinha e contratando bem, contratando 9 jogadores, se eu não me engano, que chegaram no time naquele momento. Aliás, 8 jogadores, sendo que desses 8, 4 ou 5 foram jogadores decisivos no segundo semestre na contratação. Lucas Sacha, Caio Alexandre, que já foi vendido agora, né? O Brites, que se tornou titular absoluto jogando ali na lateral e na zaga, e o Thiago Galhardo. Ainda teve Pedro Rocha e Otero que chegaram também, mas que acabaram não desempenhando tão bem. Então, assim, de verdade, você ouviu eu falando isso aqui tudo. Eles mantiveram Vojvoda e seguiram nessa sequência. Você enxerga o Fluminense indo ao mercado no meio desse ano e tendo uma gama de contratar 4 ou 5 jogadores que chegaram como titulares? O elenco do Fluminense é diferente do elenco do Fortaleza. Isso não quer dizer que dê mais ou menos chances de conseguir uma reação. Se por um lado o Fluminense tem menos chances de se reforçar no meio do ano e trazer mais jogadores, porque também não tem dinheiro, e se fizer isso talvez até incorra em mais uma irresponsabilidade financeira para o futuro, por outro lado o Fluminense já tem um elenco com mais qualidade. Precisa jogar bola, precisa render, que é algo que não vem fazendo. E eu gosto sempre de destacar. Se você odeia o Diniz a ponto de dizer que ele é o culpado pelos jogadores não estar jogando bem, lembre-se também que, né, e se você ama o Diniz a ponto de dizer que quando os jogadores, olha só como ele transformou tal jogador e está fazendo ele jogar bola, então não dá para o pau só dar em Chico e não dar em Francisco, né? Tem que dar nos dois. Enfim, é complicado, é um cenário complicado. Amanhã tem resumão da rodada, vou esperar os 3 jogos de hoje, mas a nossa realidade é essa briga aí mesmo. Vamos lá, cara. Os outros 2 assuntos que a gente vai tratar aqui. Primeiro, uma informação até de um erro que eu acabei cometendo ontem, e outros também, a maioria cometeu, enfim, até a transmissão da Globo, depois eu descobri. Fernando Diniz tomou cartão amarelo, mas ele não está suspenso para a próxima rodada, tá? Ele vai comandar o Fla-Flu normalmente. Eu não sei exatamente, falaram que a transmissão da Globo falou essa informação. Eu não sei exatamente por onde eles erraram. Normalmente eu pego esses dados de um ótimo site chamado flusão.info, que compila dados e estatísticas do Fluminense espetaculares. E eles acabaram errando nessa, eu passei batido também, errei. E peço desculpa aí pra galera que acompanha também, porque acabei falando sobre a suspensão do Diniz pro domingo no Fla-Flu. Não está suspenso, vai poder comandar o Fluminense da beira do campo. Só faz diferença na coletiva? Não faz diferença real. Ter o Diniz na beira do campo e não ter o Eduardo Barros faz uma diferença, assim, considerável. E pra fechar, cara, acho que a nota positiva do jogo pra todo mundo foi o Gabriel Pires, né? Jogador da equipe do Fluminense que jogou, se eu não me engano, é o 3º jogo dele no ano com a camisa do Fluminense, o que é extremamente pouco, né? É muito pouco pro Gabriel Pires essa quantidade de jogos, ou pelo menos com o Fernando Diniz, né? E aí, cara, mas entrou e nem me pareceu tão pesado quanto me pareceu naquele jogo contra o Bangu, lá no Campeonato Carioca, né? Que ele entra e joga ali no Nova Iguaçu. Não foi Bangu, não. Foi Nova Iguaçu, aquele 3-0, ele entra, ali me pareceu extremamente pesado.
ficou um bom tempo fora por uma lesão, problemas no joelho, enfim, tem problemas físicos já crônicos, né, segundo algumas reportagens dizem. Então, entrou e jogou bem, cara. Conseguiu dar mobilidade. Acho que ele entrega algo que o Fluminense está tendo muita dificuldade, que é uma confiança e não ter a bagagem do lado ruim. E além de, claro, também tecnicamente, taticamente falando, ser um jogador bem inteligente com um bom passe também. Então, Gabriel Pires pode vingar. Eu não tenho muita expectativa aí por dois motivos, né? Primeiro, porque ele tem os problemas físicos crônicos. Então, de uma hora para outra, simplesmente ele pode ficar fora de um jogo. E eu fui abrir a estatística aqui, foi o quarto jogo dele. Que ele entra nos últimos 7 minutos contra o Sampaio Corrêa também. Esse jogo eu não estava lembrando. Então foi só o quarto jogo dele no ano, tá aí a prova da questão física. E também porque a gente só viu 45 minutos num jogo onde o Fluminense tinha posse de bola e só era atacado em contra-ataques. Então é um formato de jogo que não me agrada muito, inclusive, porque significa que normalmente a gente está perdendo. É isso. Tô voltando para casa, vou pegar o voo aqui agora para o Rio de Janeiro. Às 8 da noite tem giro do Jornada. Eu vou apresentar direto lá do Galeão, né? Não vai dar tempo de ir para casa. E conto com a sua audiência. Acontecendo algum fato novo, a gente volta por aqui. Tamo junto, muito obrigado pela moral aí na cobertura. Sempre que possível, e graças a Deus tem sido possível muitas vezes, a gente está sempre acompanhando o Fluminense de perto. Tamo junto, até a próxima. Valeu.